Veja, o Brasil, se a gente disser que vai analisar... Toda a discussão aqui é despesa primária. Se a gente não levar em conta... Não, eu não estou fazendo discussão só de Bom, primário. é o seguinte, se é A ou se é B, se um causa outra. Como é que pode um déficit primário de 11 bilhões causar uma taxa de juros real maior do mundo, tirando a Turquia? Não tem explicação técnica. Se eu disser que onde é que está dito e ninguém explica, tem que ser 14,75, por que não é 12? Alguém tem que explicar, gente. Alguém tem que dar uma satisfação à sociedade. Para entrevistar o Galípolo. Não, mas ele vai dizer isso, olha a insegurança. Aí, quando eu falei com ele, olha, a inflação está descendente. Mas está fora do centro ainda, hein? Né? Mas não está, ainda não está no centro da meta. Veja, mas inflação é convergência, ela é ao longo dos anos. Ela não é no mês. Eu estou demonstrando que com o que está, a inflação está caindo, ela não está aumentando. A demanda agregada está caindo porque o governo economizou 60 bilhões no primeiro até maio, declaração, inclusive, dada pelo Seron. Isso o Mauro tem razão. Assim, na economia interessa mais o filme do que a foto. Do que a foto, entendeu? Essa que é a minha preocupação. E por último, é tão absurdo que a gente não tem informação que o que eu vou dizer agora é muito importante para o meu país. Na lei de independência do Banco Central, colocaram um jabuti no artigo 6º, onde lá proíbe o Congresso Nacional de pedir informação ao Banco Central. Onde é que você já viu isso? O Banco Central virou um órgão do além, é lá do céu. Ninguém pode impedir. Eu quero saber a Selic da Suíça, eu não posso perguntar. Porque o Congresso Nacional... Por que isso? Porque tem um artigo na Constituição chamado artigo 50, que diz que todo mundo, ministério, vinculadas, autarquias, fundações, todo mundo deve prestar informações ao Congresso Nacional. Pois bem, na lei de independência do Banco Central, no artigo 6, disseram o Banco Central nem é autarquia, nem é fundação, nem é autarquia especial, nem é isso e nem é aquilo. Ou seja, ele virou um órgão do além. Então, o Congresso Nacional... Agora, eu acabei de conseguir 172 assinaturas, uma emenda constitucional, eu vou recolocar agora o Banco Central no artigo 50 da Constituição, que é o artigo que obriga os órgãos públicos a prestarem informações. Então, isso aqui está. Se eu disser que a taxa de juros hoje deve ser 12,35 e não 14,75, no Banco Central não tem como me explicar isso. E no Senado tem uma PEC para aumentar a autonomia. Está tramitando. No pois Senado tem uma PEC para aumentar. Se o Senado não pode nem pedir informação... Mas aí o Mauro tem razão, porque o modelo americano, por exemplo, a independência do Banco Central passa pelo controle do Congresso sob a autoridade monetária, que representa a sociedade, o povo. Então, isso é importantíssimo, você precisa que a autonomia seja qualificada. Agora, nos Estados Unidos, lá o controle, essa coisa do superávit primário, inclusive, foi uma criação do Delfim Neto do Brasil na crise, na moratória de 80, com o FMI. Nenhum país, a comunidade europeia mede, as metas são de déficit nominal. Nos Estados Unidos, quando o presidente quer gastar mais, ampliar o déficit e a dívida, o Congresso pode ou não autorizar. E quando não autoriza, você tem o shutdown. Aí, por exemplo... Corta a despesa, faz isso. Não, servidores públicos de setor não essencial vai para casa sem salário. Mas nós não temos... A nossa rigidez no caso, se você tem um buraco, você gasta mais do que tem e precisa se financiar. Se de repente tem uma barreira ao financiamento do rombo orçamentário no primário, você vai ter que ter medidas automáticas de adequação das despesas às receitas. E nós não temos esse mecanismo do shutdown americano. Lá o Congresso controla o déficit nominal, a dinâmica da dívida. Quer dizer, realmente o Mauro levanta essa questão, é fundamental. Eu defendo a autonomia do Banco Central, a blindagem técnica, mas o Congresso, em nome da sociedade, tem efetivamente de ter um controle, porque assim, eu mesmo presido uma instituição fiscal independente. Parece aquela história do Zorro com tonto, né? Que os indígenas cercam os dois e ele fala assim, acho que nós estamos lascados. O tonto fala, nós quem, cara pálida, né? Então, independente de quem? Independência relativa, assim, você tem que ter mecanismos de blindagem técnica. No caso da IFE, são os mandatos dos diretores.
Mas, assim, a independência é um conceito relativo. E no caso do Banco Central, que tem uma ação efetiva sobre a política monetária, é fundamental. A delegação que é feita a ele tem que ser controlada pelo Congresso Nacional, sim.